Fala aí, galera, mais uma vez eu aqui, e nós falamos a respeito de religião e política, mas no caso no início praticamente da religião cristã, né? E eu quero abordar agora nesse vídeo a igreja contemporânea, a igreja que vivemos hoje, né? A igreja, principalmente falar da igreja protestante. E temos vivido tempos difíceis. Por quê? Eu lembro que na época da ditadura, a igreja tinha aquele Hebreus 13, né? Que sejais submissos às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. E quando você vai contra uma entidade, uma autoridade constituída por Deus, você é como se fosse uma rebelião contra a vontade de Deus, porque elas foram instituídas por Deus. Ou seja, esse era o discurso na ditadura. Então a igreja protestante nunca se levantou contra a ditadura, com algumas exceções, como alguns presbiterianos, né? Mas de base nunca. A mesma coisa com a direita. Governo Itamar, governo, todos os governos que vieram, Fernando Henrique. E me causa estranheza agora, há pouco tempo eu vi um vídeo do Silas conclamando a igreja para ir para a rua. Pô, sinceramente, particularmente, eu acho positivo. Eu acho que, agora, o que me causa estranheza é como no passado nunca se levantou. Pelo contrário, diziam que nós teríamos que estar submissos às autoridades. Ou seja, foi pregado o evangelho de forma errada até agora, ou era simplesmente a igreja, ou os líderes da igreja eram, como é que se diz, estavam com medo de se levantar contra a ditadura ou contra os governos de direita. É uma questão a ser discutida. Será que é covardia, então? Ou seja, na época da direita e da ditadura, nós tínhamos que ser submissos às autoridades, conforme Hebreus 13. E agora a igreja é conclamada a ir para a rua. Seria covardia, então, no passado, e agora está certo? Ou estava certo no passado e agora está errado? É mais uma discussão. Nós temos que... Ou também tem uma outra hipótese. A necessidade política, né? de poder, de estar entre os poderosos. Será que o que mudou? O Silas, depois que tirou o bigode, ele mudou muita coisa, né? O que acontece é o seguinte: todo líder tem direito de opinar, todo líder é um cidadão. O problema é quando você põe no púlpito, ou então quando você usa a sua igreja como massa de manobra, como curral eleitoral, né, que chama, né? E interessante que o próprio Silas, há um tempo atrás, ele fez campanha a favor do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral foi o homem que mais gastou em parada gay. Tem uma secretaria só de assuntos GLSBT, né? Tanta sigla que a gente nem sabe mais se está certo. Eu sei que é GLS, né? E até hoje o Silas não disse, que não veio a público dizer que estava errado. Errei, eu fiz campanha para ele, mas errei. Não fala nada sobre. Ou seja, ele fez campanha ao Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral foi o que mais apoiou, o governador que mais apoiou a causa. E ele sempre teve como é que se diz? O jargão: crente vota em crente. Ele ficou ligado ao PSDB, ao PSC, e o PSC sempre fez coligação com o PSDB, ou seja, PSC e PSDB. Só que no jargão dele, falando que crente vota em crente, Marina veio a candidata. Na época, não foi nessa eleição, foi na anterior. Era ela e o esqueci o nome dele, que era do PSC, PSDB, e a Marina. E ele resolveu não apoiar. Aliás, a princípio ele disse que votaria na Marina. Não, vou votar na Marina. Só que ele disse que ia apoiar, mas em nenhum momento ele se declarou publicamente: eu vou votar na Marina. Ele ficou quieto. Aí quando veio
os assuntos polêmicos, como o casamento gay. Aí a Marina se posicionou certíssima, ela chegou e falou: olha, eu particularmente sou contra o casamento gay, mas eu vou levar em plebiscito. Certíssima, certíssima. Ela não pode impor a vontade do cristianismo, até porque o Estado é laico. E é uma democracia, não é uma teocracia. Nós vivemos numa democracia. Então, ela fez certíssimo. Nós vamos fazer um plebiscito. Aí foi o pé. Foi quando ele falou: olha, eu ia votar na Marina. Mas, quem conhece o Silas sabe que em nenhum momento ele expõe, como se for, quando ele tem as convicções dele, a primeira coisa que ele faz é botar para fora. Ele fala mesmo. Em nenhum momento você vai ver um vídeo dele dizendo que eu vou votar na Marina. Em nenhum momento ele falou publicamente que ia votar nela. Ele esperou ela se posicionar a respeito de um assunto polêmico para justamente justificar e não votar nela. Porque ele sempre falou: crente vota em crente. Quando ela se candidatou sendo crente, ele se pôs numa calça justa, né? Ficou na dele esperando ela se posicionar. Quando chegou a polêmica aí, filho, quando ela falou: eu vou conclamar um plebiscito, ele falou: ela é uma crente dissimulada, porque pior do que um ímpio é uma crente dissimulada. E ela está certíssima. O correto é plebiscito. O povo é quem escolhe. Até Deus não impõe ao homem que o aceite como Salvador. A pessoa é quem escolhe. Você não é descendo por goela abaixo. O povo é quem escolhe, bem e mal, correto e errado. A Marina está certíssima. Ela seria uma presidenta de ímpio, de candomblessista, de católicos, de protestantes. Não existe, o Estado é laico. Então o que acontece? Aí ele disse que voltou atrás. Não, voltei atrás, não vou votar mais nela. Mas eu já procurei, não existe nenhum lugar em que ele de própria boca diz: olha, eu vou votar na Marina. Não existe. Ele esperou ela se posicionar para justificar o voto dele no Serra. Agora eu estou lembrando. O candidato era o Serra, do PSDB, a eleição anterior a essa da Dilma, agora, da reeleição da Dilma. Então ele se posicionou. Não, e a coisa mais ridícula é que ele se viu em uma calça justa. Ele pegou uma lei do Felipe Pereira, que é um candidato zero à esquerda. A lei era o seguinte: Felipe Pereira ficou 4 anos lá para passar essa lei. Uma lei esdrúxula, uma lei chega a dar vergonha. A lei era: cada biblioteca era obrigado a ter uma Bíblia. Aí eu te pergunto: quando é que um crente ou não crente foi numa biblioteca para ler uma Bíblia? Se cada um tem uma Bíblia em casa, cara. Cada um tem uma Bíblia em casa. Ninguém vai para uma biblioteca para ler uma Bíblia. Aí ele foi e passou essa lei. Tipo assim, eu tenho que mostrar algum serviço. Então passou essa lei. Aí essa lei chegou às mãos da Marina. O que a Marina fez? Olha, qualquer repartição pública é laico, não tem essa coisa. E outra coisa, vamos passar? Vamos passar. Então vai ter que ter Alcorão, vai ter que ter os livros de Umbanda lá, vai ter que ter todas as religiões. Vai ter que ter todas as religiões. O Gita, vai ter que ter tudo. Então, ou seja, ela foi e engavetou, e quando foi falado com ela: não, isso não existe. Isso aí é uma lei de uma pessoa que não pensou, que não tem o que fazer, e inventou uma lei ridícula. Uma lei ridícula, que ninguém vai para uma biblioteca para ler Bíblia, cara. O cara tem em casa, não existe isso. Aí, mas para engrossar o caldo, ele foi e passou essa lei, tentou passar, né? E não. Aí ele pegou esse engavetamento que a Marina fez e tentou justificar também. Não viu, por isso que eu não voto nela. Então, o que eu estou querendo dizer? Que hoje, como cristãos, nós temos que tomar muito cuidado com quem a gente põe no poder, com quem a gente vota,
O exemplo bom disso é Eduardo Cunha, que está lá. Cara, o cara, desde que ele apareceu na política, o cara só fez besteira, meu irmão. Ele, não lembro se na época era Telerge, ele se meteu na Telerge, saiu por falcatrua. Depois ele foi na campanha do PC Farias. O troço era tão... O negócio era tão sinistro que o próprio PC Farias morreu. Ou seja, ele estava naquela situação. Depois veio no governo Garotinho, na SEAB, que é negócio de habitação, também saiu por desvio de problema, de roubo. Aí depois estava o nome dele na máfia das ambulâncias. Depois, agora, no Petrolão. Ou seja, o cara tá aí há milhões de anos e o crente votando nele. Sabe por quê? Porque ele tá lá no Francisco Silva dizendo: o povo merece respeito. Mas o povo crente não tá nem aí. O candidato cristão, ele tem 3 pilares. Em 4 anos ele tem 3 pilares só para cumprir, que é votar contra o aborto, votar contra as legalizações das drogas e o casamento gay. O resto, ele pode votar contra o salário dos professores, ele pode votar contra o salário dos policiais militares, ele pode votar contra o salário dos bombeiros, ele pode votar para não caçar os outros deputados. Ele faz o que ele quiser, basta ele cumprir esses 3 pilares: votar contra o aborto, votar contra as drogas, contra a legalização das drogas, e votar contra o casamento gay. O resto ele faz o que ele quiser. É por isso que Eduardo Cunha está lá até hoje, fazendo o que faz, e ninguém tira ele. Sabe por quê? Porque na próxima eleição ele vai estar lá, porque ele vai estar falando: o povo merece respeito, e o povo está lá igual um otário votando nesses camaradas aí. Então, o que acontece? Eles estão igual o rapaz que chega para Jesus em Mateus 19 e fala: vem cá, o que eu preciso para ser salvo? Eu faço isso, eu faço aquilo. Ou seja, se fosse hoje o Eduardo Cunha, por exemplo, ia chegar para Jesus e ia falar: ah, mas eu votei contra o aborto, contra o casamento gay, contra a legalização das drogas. Jesus ia falar: sabe o que para ele? Para de roubar e segue-me. E sabe o que ele ia fazer? Ele ia virar as costas para Jesus. Infelizmente é isso. E olha, temos que tomar muito cuidado com quem a gente vota. E pastor é líder espiritual, não é líder eleitoral. Valeu, galera? Abre os olhos, olha quem você está votando e olha em quem você vai votar futuramente. Um abraço, fique com Deus.